para essa mesa chamada Escrita Literária, que nasce com um processo terapêutico. Eu, assim, vejo que casa muito com os versos de Cecília, e eu fiquei muito feliz quando a Mari me convidou para fazer parte, né, dessa programação. Então, quero agradecer pelo convite e também agradecer a todos os envolvidos na organização, né, dessa quinta mostra, Moliete. Eu acho que são passos importantes para que a gente possa sempre manter viva a literatura no nosso país, um país onde falam que brasileiro não lê, mas a gente faz tantos eventos, temos tantos bookstagrams, né, como eu sou uma delas, falando sobre literatura, disseminando a literatura, principalmente a literatura nacional. Então a gente tem que acreditar que o nosso país, ele é um país de leitores, e continuar propagando, né, essas ações, né. Eu vou me apresentar, então, para vocês. Meu nome é Flávia Santos, eu sou formada em biblioteconomia e sou muito apaixonada por psicologia. Cheguei a cursar por 3 semestres, mas acabei trancando a faculdade, e acredito muito que a psicologia, ela está em tudo, principalmente na literatura. Então, me faz apaixonar cada vez mais, né? E eu tenho o perfil literário, que é a Corrida Literária, onde alguns me conhecem por lá. Eu conheci a Mari por conta desse projeto, né? E eu sou bibliotecária escolar há mais de 20 anos. Voltei, fiquei 4 anos fora e voltei esse ano para a biblioteca, então eu transbordo de felicidade em estar nesse espaço. E estando bibliotecária, eu respeito muito a pessoa de Cecília Meirelles, porque ela foi quem fundou a primeira biblioteca infantil no nosso país. Então, ela sempre esteve atenta às nossas necessidades sociais, a também incentivar a leitura. E eu até brinco que ela poderia ser bibliotecária, além de escritora e poeta. Então, ela tem todo, assim, o meu respeito, né, por permitir que a minha profissão, né, seja exercida com tanta alegria. E vendo, assim, lendo a história da Cecília, a gente percebe que a dor perpassa sua vida. Ela, aos 3 meses antes de nascer, ela perde o pai, e aos 3 anos de idade, ela perde a mãe, sendo criada, então, pela avó, uma avó que deixa como legado todo o ensinamento de espiritualidade, né, não a religiosidade, mas a espiritualidade, né, que vai além, e que, para a gente que tem um pouco de contato com a escrita da Cecília, a gente também percebe essa espiritualidade nas suas escritas, né, na sua palavra, né. E uma coisa que eu achei bem interessante é ela ter uma busca desde a infância pela solidão e pelo silêncio. E se a gente pensa nessa solidão e nesse silêncio, nesse mundo que é tão inquieto, a gente sabe que é dali que transborda os nossos sentimentos e também as nossas palavras, né? O meu encontro com os versos da Cecília aconteceu já na fase adulta, no exercício de bibliotecária, trabalhando com os alunos nas mediações poéticas que a gente fazia nas rodas de leituras, né, na biblioteca. E o meu primeiro contato foi com a poesia Ou Isto ou Aquilo, ou se tem chuva e não se tem sol, ou se tem sol e não se tem chuva. Ou se calça a luva e não se põe o anel, ou se põe o anel e não se calça a luva. Quem sobe nos ares não fica no chão, quem fica no chão não sobe nos ares. É uma grande pena que não se possa estar ao mesmo tempo nos 2 lugares. Ou guardo dinheiro e não compro doce, ou compro doce e gasto dinheiro. Ou isto ou aquilo, ou isto ou aquilo. E vivo escolhendo o dia inteiro. Não sei se brinco, não sei se estudo, se saio correndo, fico tranquilo. Mas não consegui entender ainda qual é melhor, se é isto
ou aquilo. Quando eu li, eu estava passando por algumas situações pessoais, e naquele momento a poesia foi muito mais para mim do que para as crianças, que eu estava numa brincadeira de poesia. E foi nesse encontro com essa poesia, esse poema, né, infantil, que às vezes a gente fala, isso é leitura para criança, isso é literatura infanto-juvenil, e a gente percebe que não, que é a literatura que nos invade também na fase adulta, e eu pude perceber, né, que não precisa haver complexidade para a gente poder ter respostas de coisas que esperamos, né? Então, essa foi minha primeira experiência em reconhecer a biblioteca como um abrigo e, assim, poder torná-la um lugar seguro para receber emoções. Então, o ser bibliotecário, o estar bibliotecária, não é apenas receber livros e receber pessoas e catalogar livros, mas é estar com as emoções e não catalogá-las, porque não sei se cataloga emoções, né? E se podemos catalogá-las, mas podemos acolhê-las. E não só as emoções, mas também as confidências que passavam a acontecer a partir dessas rodas de leitura e a partir dos empréstimos que aconteciam. Então, era muito comum, ao término de uma leitura, uma criança ou um adolescente comentar que aquela história tinha conversado com ela, que na casa dela também tinha acontecido algo e que ela não se via mais sozinha por conta disso. E às vezes as próprias mães que liam as histórias para os filhos mandavam recadinhos na agenda: Flávia, como foi assertiva essa história? E eu confesso que algumas histórias foram intencionais enviadas para casa dessas famílias. E então isso me emociona porque a gente vê assim o poder da literatura. É um poder assim que eu acredito que não é só o poder da mudança social, mas também o poder em tocar a alma de quem lê. E aí eu vou então partilhar um poema da Cecília. Opa. Aqui. E diz assim, é um poema que a Mari ama, e ela sempre está nos partilhando da emoção desse poema, que é o motivo, que diz assim: eu canto porque o instante existe, e a minha vida está completa. Não sou alegre, nem sou triste. Sou poeta. E mão das coisas fugidias, não sinto gozo nem tormento. Atravesso noites e dias no vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei. Não sei. Não sei se fico ou passo. Sei que canto, e a canção é tudo. Tem sangue eterno e asa ritmada, um dia sei que estarei mudo. Mais nada. Então é essa imensidão que toca a gente e que conversa com o que a gente com o que a gente sente, com o que a gente está passando, né? E aí, então, pensando nessa leitura que antecede a escrita, a gente lê o mundo, lê a oralidade, lê os símbolos que chamamos de palavra e lê a intencionalidade do texto, que numa fase mais avançada a gente chama de interpretação. Mas quando eu penso nos versos da Cecília, que foi o convite para essa mesa, né, aprendi com as primaveras a deixar-me voltar e voltar sempre inteira, eu penso nas nossas estações, ou nas nossas fases emocionais, nossas fases naturais de crescimento, de amadurecimento. E penso também em nossas dores invisíveis, aquelas que a gente não conta para ninguém e que às vezes elas são muito cruéis. A gente não consegue mensurar, né, uma dor, mas através do processo de escrita, a gente consegue registrar esses momentos de emoções, de acontecimentos. E esse é o registro do eu
que habito, porque só eu sei o que tem aqui nessa terra. Então, muitas vezes, não sei se vocês tinham essa prática, a gente colocava essas dores e esses sentimentos nos nossos diários, aqueles que a gente às vezes até enfeitava quando ganhava uma balinha, quando ganhava algo de alguém que a gente gostava, e a gente não só colava, mas a gente descrevia a emoção de ter recebido aquele presentinho, aquele olhar, ou quando o sentimento não é muito bom. Um diário secreto que a gente acaba ali guardando, né, as 7 chaves com cadeado para ninguém descobrir o que a gente está escrevendo, porque são as nossas verdades e as nossas vulnerabilidades. Mas há um momento que a gente revisita esses escritos e analisamos. E aí a gente se pergunta, ainda sou assim? Será que eu ainda faço isso que eu escrevi aqui? Será que eu ainda gosto disso que está aqui? Será que eu ainda quero ser esse homem, essa mulher que eu escrevi aqui? Será que essa dor ainda está presente em mim? E então, em busca de respostas, a gente acaba escrevendo mais. E é um escrito que é para nós mesmos, em que nós escrevemos e, mais uma vez, guardamos as 7 chaves, porque pertence somente a nós. A escrita terapêutica, embora reconhecida como ferramenta para a psicologia, ela foi apenas em 1980, através dos estudos de um psicólogo americano chamado James Pennyback, sempre foi exercida por nós, nesses diários que nós escrevemos. A diferença é que, quando ela se torna uma escrita terapêutica, ela tem uma condução de um psicólogo, de um arteterapeuta, ou às vezes de um bibliotecário exercendo a biblioterapia, né? E há um direcionamento para que a gente possa, então, trazer uma elaboração e uma ressignificação daquilo que a gente está escrevendo nesse diário, nesses escritos, né? A escrita terapêutica é espontânea, então a gente não pensa em gramática, não pensa em número de páginas, a gente literalmente deixa o que está trazendo, o que está nos sufocando, ou que a gente quer libertar em nós, né? Sem regra, sem interlocução. Só que ela tem as intervenções pontuais para que a gente possa estar externalizando, que é esse descarregar as emoções dos papéis, tá narrativizando, né? Ou seja, dando forma àquilo que a gente está escrevendo, até mesmo porque eu tenho as minhas respostas, e que eu também escrevo, e ressignificando, que é quando eu consigo trazer e vivenciar a mudança daquilo que eu estou colocando no papel. Quando há uma ressignificação em nós, desse caos vivido, dessa dor que não é mensurável, e que está ali partilhado na palavra, há um desejo, quando eu consigo ressignificar, de eu partilhar com alguém. Então, eu posso partilhar com um melhor amigo, eu posso partilhar numa roda de conversa, né? Porque eu quero mostrar para o outro que essa escrita, assim como a pessoa, a mim, ela foi podada para florescer. E a escrita pode florescer num poema, numa prosa, numa música. E aí, então, eu vou ler mais um poema, que foi um que até partilhei hoje, que é O Motivo da Rosa, que fala assim: não te aflijas com a pétala que voa, também é ser, deixar de ser assim. Rosas verás só de cinza franzida, mortas intactas pelo teu jardim. Eu deixo aroma até nos meus espinhos, ao longe o vento vai falando em mim. E por perder-me é que não me vão lembrando, por desfolhar-me é que não tenho fim. Então essa escrita, ela ganha esse espaço que toca o outro, e ao tocar o outro, ela deixa de ser uma escrita terapêutica do eu,
para ser uma escrita literária do nós. E aqui não são necessariamente, assim, não precisa necessariamente a pessoa escrever um livro e publicar um livro. Ela pode participar de uma ação de biblioterapia, ela pode participar de uma ação de arte-terapia, um sarau, e é nesta partilha que acontece o encontro entre autor e leitor. E ao reconhecimento e a identificação da narrativa, da realidade, que a ficção nem sempre imita a arte, a ficção nem sempre imita a vida, às vezes a vida imita a ficção, a empatia, ao diálogo e principalmente a catarse daquilo que a gente está lendo. E quando essa escrita terapêutica do eu se transforma em escrita literária, né, nós podemos identificar que há uma resistência social. Isso por quê? Porque para quem escreve dessa dor, muitas vezes há uma quebra de estereótipo, principalmente quando a gente pensa na questão de transtorno psicológico, onde a gente acha que uma pessoa, por ter um transtorno, acaba sendo invalidada socialmente, né? E então a gente pode compreender que através dessa escrita, essa pessoa que tem o transtorno, ela mostra que atrás de qualquer transtorno existe uma pessoa. E a gente, então, a gente promove a empatia com isso. Então, por todo o processo da leitura, a escrita literária, quando acontece, né, dessa troca do leitor, o leitor toma posse daquilo que ele está lendo. Então, ele passa a contribuir também para que essa leitura se reverbere de uma forma intensa, né? Então, quando escrevo, eu volto para a primavera e floresço em outros jardins, voltando a ser inteira, como diz Cecília. Ainda que esse ser inteira não é o mesmo para cada um tem o seu jeito de ser inteira, e cada um sabe o quanto custa ser e estar inteira. E é para finalizar, e aí eu vou deixar para vocês falarem também, a gente então pensa o quê? Que essa escrita terapêutica, ela nem sempre vai ser leve, principalmente quando a gente está nesse processo psicoterapêutico, a gente sabe que não é leve, né? Que a gente tem os altos e baixos até que a gente consiga trazer uma ressignificação. Escrever é terapêutico, mas não substitui uma psicoterapia, uma análise. Então, se a gente consegue mesclar os dois, um enriquecimento muito poderoso para o nosso autoconhecimento. E escrever é uma forma, sim, de se cuidar, de identificar as nossas fragilidades e as nossas vulnerabilidades. E aí eu gostaria de compartilhar com vocês, são 2 livros que falam muito disso que a gente está falando aqui, né, que eu trouxe para vocês, que é esse livro, O Diário de uma Bipolar, A Vida nos Extremos, é de uma autora bipolar, que ela até estaria na mesa com a gente, mas ela acabou tendo imprevisto e não pôde estar presente conosco. E ela, então, ela narra uma personagem bipolar, mas a partir das suas vivências, enquanto uma pessoa bipolar, os surtos e o poder estar na sociedade, de ganhar visibilidade, as internações, né, o destratamento, a falta de humanização, muitas vezes, no próprio ramo da saúde. E ela diz assim, que escrever sobre as coisas tornava a vida mais fácil e a fazia assimilar melhor os eventos traumáticos. Aprendeu a usar a escrita como aliviadora de tensões do dia a dia,
utilizando-a como um instrumento terapêutico. Aliás, ela, a autora, Georgia, sempre fez isso, porém passou a empregar o recurso de uma forma mais consciente. E o outro livro que eu gostaria também de indicar chama-se Tudo que Posso Te Contar, da Cecília Madonna Young, que é filha da Fernanda Young, que faleceu, e ela conta o processo dela de luto e quanto foi, né, perder a mãe, encarar o luto e poder ressignificar, tá bom? Então, obrigada. E agora eu deixo para vocês participarem, se vocês quiserem falar. Eu acho muito interessante esse universo que você trouxe da escrita terapêutica, porque a gente não imagina que o ato de escrever vá possibilitar esses encontros que muitas vezes a gente não se coloca em outras formas da vida, né? E, e ele é um ato assim tão realmente único e às vezes até solitário, você escrever sobre si, mas é algo que possibilita você plantar uma semente onde você possa colher diálogo, né? Eu acho que isso é uma força potente da literatura que traz para gente. Mas antes de ser uma escrita que vire literatura, ela traz a possibilidade do diálogo, da fala, do ser, é, principalmente quando a gente vive num país em que a questão, por exemplo, da alfabetização ainda é um problema, né? A questão da educação ainda é um problema, a gente ainda como nação ainda encara isso como um problema. E eu acho importante que isso numa instância, como você está falando, psicológica, psíquica, quantas pessoas você também não está deixando de deixar de ser, É, né? Quantos de nós ainda não podem ser plenamente, porque também não conseguem ler e escrever sobre si ou falar sobre si. E é uma sim. coisa que a gente ainda está vivendo esse direito de resistir. Eu sei que você vai ter muito mais para completar nesse ponto. É, e assim, eu ainda penso assim, pensar nos programas de psicoterapia no Brasil ainda é ter um programa elitizado, né? Por mais que às vezes até tenha nos postos de saúde, às vezes por questão de horário, ou número de pessoas, ou número de sessão, não consegue atender a demanda e a população. Então, assim, quando a biblioterapia, ela é um ramo, não é a pessoa não é o terapeuta. No caso, os bibliotecários, a gente tem uma linha que a gente pode fazer essas intervenções, né? E que nos ajuda, então, também só um pouquinho. Tem mensagem? Que nos ajuda a fazer essas atividades, não com o intuito só de levar a literatura, né? Então, ela vai além, trazendo realmente esse trabalho com emoções e significado, e a gente ajudar, assim, a nortear esse leitor, né, nessas demandas. Então, a gente tem essa não alfabetização também das emoções, né? Isso. Principalmente, eu acho. Eu acho que entra muito nessa troca o meu processo de escrita com me tornar uma pessoa poeta entrou muito também dentro desse letramento emocional. E quando eu vinha lidando com as minhas questões dentro da análise, sempre acabava surgindo uma poesia no meio do caminho. E aí Sim. minha analista virou para mim, Mariana, tem uma poetisa querendo sair da gente ver. Eu ia trazer teu livro, eu emprestei para uma colega minha do trabalho. Isso é muito bom de ouvir. Eu espero que ela me devolva. Isso, por favor. E aí o que acontece? Eu acho que entra muito nós, quando eu falo quando eu trago para dividir com você essa questão do letramento, eu acho que ele vem muito antes da gente aprender a escrever ou da Sim. gente aprender a ler. Esse letramento
emocional que vem da tenra idade, onde muitas vezes nós, como adultos, vamos ter que aprender a nomear aquilo que, quando crianças, não Não soubemos consigo. nomear. Uhum. E Né? é Tô num bem ciclo. cíclico, né? Porque enquanto criança, a gente não nomeia, porque os nossos pais também não sabem nomear, Exato. né? É isso. Então, eu sempre penso assim, quando a gente pensa em montar uma família, não é só, ai, vamos casar, oba, vamos ter um filho, oba. Eu acho que se a gente conseguisse primeiro, hoje eu falo isso porque eu faço terapia, então, É. porque antes eu não pensava, né? Mas assim, quando você está fazendo o processo ali de análise e você fala assim, vou montar uma família, você precisa pensar num todo, né? Não é só o financeiro, não é só o espaço físico, mas qual espaço emocional que eu estou dando para esse filho que está chegando, né? Será que é um espaço seguro? O que eu vou promover para que os meus traumas não atinja, ou se atingir, mas que a gente saiba trabalhar. A gente não pensa isso, né? Então, acaba virando uma bola de neve emocional. Eu vou até aproveitar a presença da minha mãe aqui, Luzi Inês. Não apresentei, mas trouxe ela Prazer, sua filha é linda. para roda, porque essa é uma conversa que rola silenciosamente na minha criação. Por quê? Minha mãe foi empregada doméstica por 60 e tantos anos. Se aposentou na pandemia obrigatoriamente, né? E a minha mãe, quando frequentava a casa das pessoas que ela cuidava, quando eles se desfaziam de livros, ela trazia esses livros pra gente. E ontem, e era um ato dela, né? De trazer os livros para as minhas filhas, que estavam em escolarização. Ela só estudou até a 4ª série, mas ela sabia que aquilo era importante. E ontem, quando terminou a primeira molhete, primeira mesa, ela mesma falou, olha o que deu aquele monte de livro que eu trazia para casa. Uhum. Então, assim, e muitas vezes a literatura, até com o meu filho, é o que regula ele, é o que tira a atenção dele para a tela. Então, e essa escrita de si para ele mesmo, quando ele se vê num personagem e se reconhece, quando ele vai decorando versos de Cecília para saber falar sobre si, quando ele pega o poema Motivo e leva para o pai, que não gosta de ler, mas gosta do filho, e ouve o filho lendo. Sabe a literatura se torna muito maior do que a gente imagina e muito mais terapêutica para trazer esse letramento nessas sutilezas ali, né? Da minha mãe. Eu me lembro, gente, eram enciclopédias que ela trazia. Eu conheci o mundo através daquelas enciclopédias. E o meu filho é a mesma coisa. Ele pega hoje ele foi meu pai, aqui o Motivo. Aí leu para ele do jeitinho dele. Nesse sentido, tem essa força terapêutica, né? De, se duvidar, abrir essas portas que em outros locais da sociedade a gente não tem essas portas abertas, né, Flávio? Eu acho que muito essa conversa do livro também da Geórgia é exatamente isso. Como a literatura dela abre portas para uma conversa que muitas vezes está ali silenciada, né? Sim. E eu queria muito que ela estivesse aqui, porque ela traz isso no livro também. A primeira comunidade que ela precisa vencer para ser autora é a família. E assim, a família não acreditar, né, que você está colocando essa escrita para essa conversa do nós, talvez não numa questão ali de identificação, pode ser que a gente tenha outras situações, né, que acabe ali nos atravessando, mas de dar essa potência para essa mulher ser, né? Porque se eu tenho um transtorno, eu sou esse ser com o transtorno, não tem como eu tirar o transtorno e ser, né? Então, o meu ser inteira
vai ser com esse transtorno. E eu vou podar, eu vou ser podada, eu vou enfrentar invernos, aí às vezes eu vou florir, mas com uma rosa só e não com a roseira cheia. Então, é permitir dar essa voz mesmo, sabe? E a gente poder enxergar a pessoa além, mesmo só de um nome, né? De um diagnóstico. Isso, exatamente. E é muito importante, principalmente, essa conversa, porque possibilita nós enxergarmos a todos como iguais, não só quem flore roseiro. Tem gente que vai florir uma margaridinha e tá tudo bem, né? Tem gente que vai ser árvore só nessa temporada É de só a peixes, folhagem. Uhum. muito poéticos, né? Desse agosto cheio de peixes, Nossa, é muito tão poéticos, lindo. muito lindos, que borbulhou nos feeds e tudo mais, não só aqui na nossa presença ativa. Eu fiquei muito pensando, ainda não virou poema não, mas eu fiquei muito pensando, gente, onde todas as árvores são verdes, o ipê se atreve a ser amarelo, rosa, azul. Enquanto todas estão verdes, ele flore potente Nossa, ali no meio daquilo todo. reinando, né? Cheguei Exato. mesmo. E quando a gente possibilita, é, só um instantinho. Agora são os filhos. Quando a gente traz essa possibilidade, não só da escrita, mas que tá falando que daqui a pouco termina o tempinho. 15 minutos. Isso. A Uhum. gente traz principalmente quando você traz essa possibilidade de se reescrever, de se reinventar, até o que a Cecília fala dentro de um poema dela, né? A vida só é possível quando é reinventada. Quando você talvez nega um pouco esse espaço de escrever, tão terapêutico quanto, ou quando você possibilita que esse espaço exista, seja como bibliotecária, seja como arte-terapeuta, seja como terapeuta mesmo, quantos IPs você está deixando florir por aí, ou estão na sua potência, ou estariam na sua potência, porque é muito engraçado, não sei se você... É filosófico e poético, gente. O IP, depois que flore, depois que acaba, ele é literalmente uma árvore seca. Seca, né? Que você não dá nada por ela. Você passa por ela, não dá nada por ela. E chega agosto e setembro, é aquele show. Então, imagina, né? O que a gente pode estar aí... Eu gosto muito dessas metáforas, assim, da natureza e o humano, a natureza e os nossos processos, né? E a Cecília também, ela traz muito isso, assim, nos versos, né? Então, é onde a gente faz essas leituras e elas nos atravessam, elas param aqui, ficam ruminando e nos faz, né? Tem gente chegando aqui, peraí. Bem-vinda, Sara. Oi, Sara. Bem-vinda, Helena, também. Eu não tinha visto. E então é onde a gente faz assim essas metáforas, né, para que a gente se reinvente através dessas metáforas, né? Exatamente. Exato. E para que a gente também consiga ler o mundo de outras formas, né? E aí, ressignificando esse olhar, essa leitura, que a leitura não é só aquilo que a gente tem de símbolo como palavras, né? É um todo, é esse ver o mundo de uma forma diferente, da mais sadia que a literatura também nos proporciona, né? Sim. E é uma literatura muito rica, né? Como é bonita a nossa literatura. É isso. Alguém quer colocar alguma coisa? Helena, Não? Rosângela. A Helena chegou. A Helena tá com vergonha ou não? Eu tava
achando muito interessante vocês falando. Eu peguei a conversa, me desculpa, inclusive oi. Eu peguei a conversa atrasada, mas eu achei interessante porque um pouco de eu ligar, né? Eu estava realmente fazendo o que vocês estavam falando, que é praticando a escrita, né? E eu gostei dos paralelos que vocês fizeram com o humano e a natureza, porque às vezes a gente se exclui como parte disso, sabe? Como parte da natureza também, sabe? Então, às vezes a gente vai florir, às vezes a gente vai se recolher, e esse processo de recolhimento é muito doloroso às vezes, porque, principalmente na escrita que você estava falando, né? De se conhecer através da escrita, é uma coisa muito alivia, mas ao mesmo tempo parece que sufoca. Às vezes, inclusive, eu não consigo escrever porque parece que são sentimentos tão profundos e são coisas tão pesadas e tão obscuras que não tem como parece externalizar isso, sabe? É um processo muito doloroso. E ai, gente, enfim, é isso. Eu achei você, Mariana, maravilhosa, muito querida. Obrigada. Mas, e é isso, eu não sei muito se eu tenho mais coisas para desenvolver, mas eu tenho uma recomendação aqui para vocês, tá? Que eu utilizo a mandala lunar, não sei se você Eu conhece. também conheço, adoro mandala lunar. Exatamente, ela é muito boa que você Você tá se com um sonhário, conhece as né? pessoas que menstruam, né, através do ciclo menstrual e da lua, né, e tem como desenvolver através da escrita também. Isso, tem o seu. Então é muito legal que você pode falar. Você tá com um sonhário, né? Não, eu tô com a mandala Ah, mesmo. tá. É do 2025. Isso aí. A minha Sim, tem. eu É tô. muito grande. Ela é muito boa, eu recomendo demais para tipo você se conhecer além da escrita também por pelos sinais do seu corpo, sabe? Daqui a pouco a Que mamãe vê pra ajuda você. bastante. Daqui a pouco. Enfim, Eu é entrei na isso. menopausa, é um caos. Eu estou na É muito pré-menopausa, Um importante. caos, é tão caos um quanto. caos hormonal. É bom ter uma mandala. É muito bom. Eu acho que a mandala traz, acho que a Helena pode, por isso que ela trouxe essa questão da natureza. A mandala nos coloca dentro da natureza de novo. Esse reconhecimento de que nós estamos, esse planeta é um organismo vivo e nós estamos vivos junto com ele, em ciclos. É muito, muito isso. Me ajudou muito na minha escrita terapêutica. No meu próximo livro tem vários poemas que eu escrevi dentro da minha mandala lunar. Então a senhora fica Ai, ligada que já. Ai, legal. que Bem legal. interessante, gostei. A minha experiência, assim, que eu posso assim dizer, né? Não sei se vocês. Eu consagro a ayahuasca, então ela também me leva muito para esse encontro com a natureza. Então é muito Não profundo. conheço, depois me fala. Legal. Não conheço. Não sei se a Helena conhece, a Sara. Não? Não, Então. me fala. Mas então é isso. Nós temos 8 minutinhos. Peraí, A gente. eu tô aqui com os filhos. Peraí, chega um pouquinho pra lá. Com os filhos recém-acordados, a próxima geração que já vai. Os próximos poetas. Então, A menina, próxima geração de poetas. é. A senhora pode Eu, pegar a Flavinha? Só um minutinho. a Flavinha, minha xará. Isso. Daqui a pouquinho, tá bom? Então, meninas, eu queria só então agradecer a presença de vocês, né? Eu tenho o perfil Corrida Literária, se vocês quiserem me seguir por lá. E que a gente possa estar sempre conversando para estabelecer novos diálogos, novas conversas, né? Que a literatura nos permite isso e a gente tem que aproveitar muito esse espaço, tá bom? Muito. Eu agradeço muito a você, Flávia.
Flávia, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, por trazer esse tema tão interessante para a gente. Cada minutinho, só um minutinho, cada minutinho seu, falando, lendo, se expressando, é mais valioso do que você imagina. Eu espero que todo mundo que vá ver esse material depois consiga perceber isso. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua vida, pela sua dedicação por todos esses livros. Manoel me seguindo também. É isso aí, obrigada por participarem da Quinta Mostra Moliete, né? Está feita. Agradeço enormemente. Amanhã a gente ainda tem mais uma mesa, às 16 horas, né? Isso, amanhã tem mais uma mesa com a Monique Bonomini e todas as informações vocês encontram lá no Instagram da Mostra Moliete, @Mostra Literária Moliete. Tá bom? Então, muito obrigada, meninas. Obrigada, gente. Foi Super muito bom ouvir beijos. você falando. Beijos. Fiquem com Deus. Beijo, Flavinha. Muito obrigada. Beijo, Rosângela, Emanuele, Sara. Beijo, beijo.